Eu travava em frente às câmeras, não conseguia me posicionar e achava que nunca iria conseguir me comunicar bem no digital, até que eu descobri o que realmente estava faltando todo esse tempo. E hoje eu vou te mostrar isso nesse vídeo. Eu trabalhei 1 ano e meio como social media, eu ainda tenho uma cliente só porque foi uma opção minha. Eu me comunicava muito errado, porque eu simplesmente não buscava estruturar uma comunicação, eu não buscava ser estratégica, eu simplesmente estudava muito, muito, muito. Eu fiquei noites virada na época que eu ainda era CLT, porque logo eu perdi tudo, eu simplesmente fracassei como social media. E não porque eu era uma profissional ruim, pelo contrário, eu sou muito boa na área de marketing, nessa parte de criar estratégias, nessa parte de criatividade. A questão é a comunicação. E como eu já falei no outro vídeo que eu fiz sobre isso para vocês, sobre comunicação, ela é uma habilidade, ela pode ser treinada e você pode desenvolver, não é um dom. Só que o que a gente precisa entender é que no digital é diferente, porque a gente está falando com a câmera, diretamente com a câmera. A gente não está falando ao vivo. Então a gente se perde, eu travava demais, eu não sabia como falar, o que falar, para quem que eu tava falando, porque quando tu tá falando diretamente com alguém é diferente. Tu tem resposta, tu tá olhando nos olhos da pessoa e tu tá vendo que ela tá te compreendendo, se ela ficou com dúvida, ela vai te falar. É diferente, compreende? Então eu precisei aprender do zero, porque eu achava que no digital ia ser tão real e tão igual como era ao vivo, porque eu me comunico muito bem ao vivo com as pessoas, eu me comunico muito bem quando preciso apresentar algo. Eu já fui locutora de rádio por 2 anos. Eu já fui redatora em um jornal da minha cidade, então eu era repórter de lá. E assim, eu sempre estive inserida no meio da comunicação. Mas quando eu comecei a gravar conteúdo, eu me achava péssima. Eu não sabia me comunicar. Então eu vou te falar exatamente o que mudou na minha comunicação e como isso impactou positivamente para minha criação de conteúdo. Mas isso só depois que eu fracassei. Eu precisei fracassar como social media para aprender a me comunicar e criar conteúdos. Depois que eu fracassei completamente como social media, perdi muito dinheiro, perdi meus clientes, e não porque eu era uma profissional ruim, porque eu simplesmente quis desistir, eu não quis continuar com isso, eu não quis investir mais na minha carreira como social media e abrir a minha agência, que era meu sonho. Depois que eu parei com tudo isso e que eu comecei a me conhecer, e eu tive que fazer muita terapia, gente, só para entender que esse tempo todo o que faltava para mim era me conhecer, era saber quem eu era, o que eu gosto, quem eu sou, o que me move, o que eu quero da minha vida e para a minha vida. Tá entendendo? Eu sei que pode parecer besteira, mas não é. A maior verdade para a gente aprender a se comunicar melhor é entender que tudo é clareza. Tudo é questão de clareza, seja no digital ou fora dele. Esse vídeo não é só para você que quer se tornar um comunicador, uma comunicadora no digital, como criador de conteúdo, como influenciadora, como social media. É para você que quer se comunicar bem na sua vida. E você começa a se comunicar bem quando você entende que você precisa se conhecer. Você precisa saber quem você é e o que você faz, por que você faz o que faz. Eu não tinha isso esclarecido na minha cabeça. Eu não tinha isso escrito. Eu não tinha feito nenhuma estratégia para o meu negócio, eu não tinha estruturado nada, eu não me conhecia. Eu era uma boa profissional, mas eu desisti por falta de clareza, clareza mental sobre quem eu era, o que eu queria alcançar com o digital. Eu até fazia estratégias para mim, mas nada estava alinhado. Eu não conseguia alinhar com a criação de conteúdo, porque eu estava fora de sintonia comigo mesma, com o meu eu interior. Por meio da terapia, foi quando eu aprendi que eu precisava olhar mais para dentro de mim. O que eu faço hoje me deixa feliz? Foram essas frases que eu comecei a colocar na minha cabeça e a refletir. Então comecei a me perguntar: por que eu era social media aquele tempo todo? Por que eu fracassei? É porque eu era uma péssima profissional e na verdade não era. É porque eu não me conhecia e na verdade eu nem queria ser social media. No fundo do meu coração, quando eu realmente entendi o que eu queria, não era ser social media. Eu apenas queria criar conteúdo e queria falar sobre coisas que eu gosto, só que não era sobre social media. Tanto que nos meus conteúdos eu era técnica, formal, eu ensinava demais. Então, quando eu entendi o que realmente estava faltando esse tempo todo, que era clareza, então foi quando eu consegui aprender a me comunicar bem no digital. Tanto que eu criei esse canal aqui, tanto que hoje eu me comunico com muito mais confiança, com muito mais sentimento, porque hoje a minha comunicação ela tem essência e quando você não se conhece, você não comunica com essência. E você sabe o que é se comunicar com essência?
É quando a sua comunicação transparece quem você é, os seus valores, o que você acredita, a sua força, a sua confiança, a sua convicção ao falar o que você está comunicando, a forma como você traz a sua visão de mundo na sua comunicação. E a gente acha que porque a gente está trabalhando com determinada área, a gente não deve falar sobre as coisas que a gente gosta, sobre a forma como a gente trabalha, o que a gente acredita, o que é importante e fundamental para nós, o que é inegociável para nós. Então, quando você tem tudo isso alinhado, a sua comunicação flui muito mais. E eu não entendia que esse tempo todo era questões de crenças. Eu tinha muita crença interna sobre mim mesma, que eu não era capaz, que eu não era suficiente, eu não tinha autoconfiança, eu não tinha autoestima. Então, com relação a mim mesma, e isso impactou muito. E eu acabei desistindo de uma profissão tão bonita e uma profissão tão boa e tão lucrativa hoje em dia. E não foi por falta de talento ou dedicação, foi justamente por falta de clareza sobre quem eu era. E hoje, tendo isso, eu vejo que realmente eu não queria ser social media, não era pra mim. Hoje eu quero ser comunicadora, que é o que eu mais amo nessa vida. Amo escrever, me comunicar. Até eu chegar aqui, eu tive que sofrer muito. E não estou dizendo que você vai passar por isso, é justamente por isso que você está vendo esse vídeo, para você evitar isso. Entenda que quando você tem isso alinhado na sua mente, você tem o que é clareza, você sabe o que você quer, onde você quer chegar, o que você faz, para quem você faz. A gente precisa criar conteúdo intencional. A gente precisa falar para quem a gente quer que seja atingido pelo nosso conteúdo. Comunicação ruim é igual falta de clareza interna. Quando você não sabe o que você quer, quem você não consegue comunicar isso para as pessoas. Como você quer ser compreendido pelas pessoas se você mesmo não busca se compreender e se conhecer? E pode parecer estranho, pode parecer loucura, a gente, mas como pra eu, então tu tá querendo dizer, Luana, que para eu me comunicar melhor eu preciso me conhecer? É exatamente isso, porque tu pode não estar percebendo, mas às vezes o que tá te impactando e te limitando são as tuas crenças, é o que tu acredita que é verdade na tua cabeça, que na verdade pode ser modificado, que no caso é, eu acredito que eu sou feia e não quero me gravar. Isso é uma crença? Por que tu vai simplesmente deixar de fazer algo que tu quer muito, que é o teu sonho, só porque tua cabeça, algo na tua cabeça tá te dizendo que tu não é capaz, que tu não pode, ou porque tu mesma, é tu que tá se sabotando. Então, eu me sabotei durante 1 ano criando conteúdo, e por isso eu não consegui evoluir e progredir. Eu podia ter conquistado vários mil seguidores, eu não consegui. Ou então, criado uma comunidade, uma audiência, hoje eu já podia estar vendendo curso, já podia estar com uma agência. E foi tudo por falta de clareza, por falta de posicionamento estratégico. Foi porque eu não me conhecia. Então, como é que eu vou vender algo? Como que eu vou ser boa em algo se eu nem me conheço? Tá entendendo? Como que eu vou comunicar algo para as pessoas com confiança se eu nem mesmo tenho confiança? Então, eu precisei desenvolver todos esses valores em mim e mudar as minhas crenças. E foi quando o jogo da minha comunicação virou. Então, sim, tu precisa se conhecer, tu precisa encontrar a tua essência para daí tu se comunicar melhor no digital e na vida. Isso é para todas as áreas da tua vida, não é só para o digital. Tu precisa se conectar consigo mesma. Quando você não sabe quem é, você não sabe o que falar. É simples assim, por isso você pode estar travando, tentando criar conteúdo, tentando ser uma boa comunicadora, mas o que está te impedindo de se tornar essa pessoa é simplesmente porque tu não sabe quem tu é, então tu não sabe nem o que falar. Quando tu tem tudo isso alinhado, tu tem tudo isso estruturado, criar conteúdo não é mais um problema, e nem se comunicar em frente às câmeras, nem se comunicar em um evento, nem se comunicar numa reunião, nem se comunicar na faculdade, no trabalho, isso não é mais um problema, porque tu se conhece, tá entendendo? Falhar me ensinou muito mais sobre comunicação do que todos os cursos que eu já fiz, e eu gastei uns 3.000 reais de 1 ano e meio para cá, só em cursos sobre social media, achando que o problema estava em aprender, em adquirir mais conhecimento, quando na verdade o problema estava em mim, em eu não buscar conhecimento interno, em buscar o autoconhecimento, que é fundamental, porque quando você adquire o autoconhecimento, quando você põe em prática na sua vida, tudo muda. O que está faltando para ti é falta de consciência interna, é de clareza interna, é o emocional, é você se conhecer, é você se conectar com quem você realmente é, você aprender mais sobre você. Hoje eu me comunico melhor porque eu ponho em prática. Eu não deixo as coisas só na minha cabeça, no meu computador guardado, eu pratico.
entendeu? Então eu gravo, eu venho aqui gravar, se eu errar não tem problema nenhum. É praticar. Errou, ajustou. Esse é o ponto. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários qual é o seu maior desafio hoje com relação à comunicação, a sua comunicação, que eu vou ajudar vocês por meio dos comentários. Posso até gravar um vídeo falando sobre isso, porque meu objetivo é ajudar vocês, a deixar isso claro na cabeça de vocês. Vale ressaltar que eu farei uma parte 2, onde eu irei falar sobre estrutura, estratégia e como você estruturar o seu posicionamento para o digital. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou até aqui é porque você é um grande comunicador e você se tornará ainda melhor. Eu espero ter ajudado você de alguma forma e até o próximo vídeo.